dançadeira, me ajuda, que eu não posso dançar só. Eu sozinha danço bem, mas com você danço melhor. Na lida com a morte e vida, danço, canto, invento e brinco. Ser mestra é chamarisca, ser Maria é chamarisca. Nas brincanças, a alma se faz canto, e o canto se faz em mistérios e enigmas da vida, para contar e recontar histórias e memórias. A inventividade e a natureza das mulheres é sempre muito misteriosa. Alumia um passado presente para conversar com o nosso presente e futuro. Vocês que aqui estão chegando por essas ruas digitais, queremos evidenciar o ponto de vista de um dos segmentos mais invisíveis, anônimos e discriminados da nossa sociedade brasileira: as mulheres. E dentro deste segmento, dar a devida visibilidade às mestras das culturas tradicionais brasileiras. Nessas andanças, nos encontramos com grandes lideranças, mulheres que tecem e ajudam na manutenção e vitalidade dessas culturas do Brasil profundo. Mulheres que, diante de diversas dificuldades sociais, mantêm, transmitem e renovam todo um legado de artes, saberes, tecnologias e fazeres, e que nem sempre tem o devido reconhecimento. Ciclo de saberes, mestras da tradição. Apresentamos Mestra Laine, da Congada de Santa Ifigênia de Mogi das Cruzes. Oi, nego, bate o couro, vamos louvar Santa Ifigênia. Oi, tira o pé do chão, dança pra Santa Ifigênia. Oi, viva Santa Ifigênia. Oi, viva Santa Efigênia. Eu sou a mestre Laine, né? E carrego comigo essa congada de Santa Efigênia, que ela foi fundada pelo meu pai, né? O Zé Baiano, aqui na cidade de Mogi, em 1984, dia 7 de janeiro, né? Era do meu bisavô, passou para o meu avô, do meu avô, passou para o meu pai, e com o falecimento do meu pai, o bastão dele, de mais de 187 anos de tradição familiar, veio parar na minha mão. E essa congada aqui, ela vem de uma tradição de origem africana, né? Onde que a gente dança, a gente canta, né? Eu sempre falo que as músicas que a gente canta são tudo em formas de oração. Quando meu pai, com seus 4 anos de idade, ele dançava em Santana dos Montes, que é a terra natal dele. E com o passar do tempo, né? Meu pai veio para a cidade de Mogi das Cruzes para procurar um serviço, né? Com esses 18 anos de idade, meu pai ficou morando aqui na mineração. E a minha mãe, que é de Minas Gerais também, de Barbacena, veio para o estado de São Paulo também. Nessa que eles se formaram essa família, meu pai começou a dançar na congada Marujada Nossa Senhora do Rosário, que é da década de 50. E com o passar do tempo, meu pai saiu e conversou com a minha mãe: eu vou fundar, resgatar a congada que era do meu pai. Em 1984, meu pai, conversando com a minha mãe, ele foi e fundou a congada de Santa Efigênia, resgatando a congada, da onde que ele começou desde pequenininho, e com os falecimentos dos mestres, né, que eu falo os mestres, sempre os mestres, né, mesmo mortos, sempre serão os mestres, sempre serão a minha inspiração, e com certeza foi a inspiração dele também. Eu, depois, quando eu estava com meus 8 anos de idade, não dançava ainda, né, porque eu era menininha, era muito nova. E graças a Deus, foi passando uns anos, meu pai deixou eu entrar na congada.
E nessa que eu entrei na Congada, eu tive que me vestir igual os outros soldados. Só que para ninguém perceber que eu era uma mulher, eu coloquei um brinquinho pequenininho assim na orelha e o cap que a gente usa, né, o cap de marinheiro, bem aqui, fechadinho, para ninguém achar que eu era uma menina. E eu ficava atrás do dobrador, ou às vezes dançando com meu pai também. Ele levou essa Congada por muitos anos, foi em muitos lugares, deixou o rastro, a gente fala assim, deixou o rastro, onde que ele passou, ele foi deixando, colheu muitas amizades, e ele tinha muitos sonhos, né, mas era um capitão que trouxe muita sabedoria de lá da terra natal, porque eu falo que em Minas Gerais é o foco das congadas, né, eu falo a congada de Santa Efigênia, ela já tem um ritmo um pouco diferente das congadas de Minas Gerais, né, a congada de Santa Efigênia ela também vem com esses ritmos fortes, né? Que é o dobrado, a marcha picada, os seus instrumentos, né? Que não é nada leve, que são todos de inox, que são 3 caixas de centro, né? Que é conhecido como bumbo, que é as grandona, que trabalha com 2 baquetas, às vezes com uma, né? Os repinique, que na Congada a gente se chama de caixa, né? Que é a dobradeira, pandeiro e bastões, aonde que tem os bastões que são a maioria são as mulheres, né? Que cantam e dançam, e os instrumentos para os homens, mas mulheres também tocam, né? E canta e dança também, né? E a minha rainha que segura a bandeira de Santa Efigênia, a nossa padroeira, né? A tradição é isso aí que eu falo, é o que eu levo, né? É o que eu respeito, o que os meus me deixou, que é essa tradição cultural, que é onde a gente se tem que ter respeito, amor, fé e devoção por aquilo que a gente carrega, por aquilo que a gente pega. Porque se é uma tradição, se você pegou uma tradição para carregar, para se levar, você tem que levar ela com muito amor. Mas a tradição que eu carrego é a tradição que meu pai me deixou. Com esse nível de fé, com esse nível de dança, com esse nível de toque, essa tradição da Congada Santa Efigênia, eu estou carregando junto com meus soldados. A ancestralidade é aqueles que nos dá força, né? Lá atrás, lá na década lá da escravidão, né? Aqueles pretos velhos, que é onde que nos dá força, nos traz energias, por isso que aonde que a gente chega, a gente pede licença, que a Congada, gente, a Congada ela faz parte do espiritismo, porque os meus instrumentos mesmo, eles são riscados com alguns pontos de preto velhos, alguns pontos de marinheiros. E o atabaque, ele é curado com couro, né? Os instrumentos aqui de Santa Efigênia também, todos os instrumentos de todos os grupos, né? Então tem um puxado aí. E na nossa dança também, a dança de Santa Efigênia, que a gente faz um cruzamento, que são cruzamentos de preto velho, né? E as músicas que a gente canta também tem alguns pontos que é onde vem essa energia com os toques dos tambores, que é forte, ela chega uma energia tanto para quem está dançando, tanto para quem está assistindo, muito forte, né? Que eu falo que aos marinheiros estão próximos, né? O Preto Velho está ali, porque você tá cantando, eu falo, não é um ponto, né? A gente fala, é a música, né, de Congada, mas a gente cita o nome deles, a gente sauda eles. Com o falecimento do meu pai, em 1999, aqui, meu pai deixou para mim, ele carregando essa Congada, ele deixou a sabedoria para mim de como levar uma Congada, né? Ele não me ensinou nada. Eu sempre estive do lado dele, olhando, observando, mas sem saber que um dia eu poderia ter se tornado uma mestre de Congada, né? Na Congada do meu pai mesmo só tinha uma mulher que carregava a bandeira de Santa Efigênia e a rainha Conga. E depois foi minha mãe, para dar uma força, depois de um bom tempo, foi minha mãe dançando, batendo uma caixa, e as 2 irmãs minhas que seguravam a bandeira do Brasil, a outra a bandeira de São Jorge e a outra a bandeira de Santa Efigênia. Foi difícil, porque eu era muito nova, né? Só que
O difícil não deu pegar essa responsabilidade porque eu queria viver a vida da Gislaine, porque eu já dançava. Então a gente que é de sangue, a gente gosta, né? A gente entra, a gente não vê outra coisa, né? Era um montão de pessoas, né? A gente tocava era com cinco, meu pai tocava era com 5 caixas de centro. Hoje eu danço com 2 ou às vezes até uma, né? Então era bastante pessoas. E aí com o falecimento do meu pai, foi muito difícil levar assim, né? Mas foi a primeira vez que a gente saímos sem aquele capitãozão, aquele capitão grande, né? Do pulo alto, da voz forte, né? Liderado com homem para homem, né? E ali foi a primeira vez que a Congada saiu com a Mestre Mulher, primeira saída, né? Com muitos choros, né? Foi ficando muito difícil, mais difícil, mas aí Deus foi, isso foi dando força, aonde que eu fui indo cada vez mais para frente, junto com a Congada, e fui se abrindo, fui me soltando, né? Mas sempre lembrando, sempre falando o nome dele. A gente fala que o grupo de Congada a gente passa tradição familiar, né? É geração por geração, né? Pai para filho, é do vô pro neto, né? Então aí minha mãe pegou esse bastão e deu na minha mão. Esse bastão que se chama palmulato. Quando eu falei que eu recebia crítica, por eu ser uma mulher, que eu mandava Congada, né? Até chegaram a falar que eu não conseguiria levar, a dar continuidade da Congada do meu pai por eu ser uma mulher. Só que eu fui profundo, né? Eu fui fundo, eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Junto com os dançantes me ajudando ali, né? E eu falei assim, não, eu vou conseguir. Nessa eu a Congada Santa Efigênia foi indo se apresentar. E aí, essas outras congadas aí, com o falecimento dos seus mestres também, foi aonde que elas se inspiraram, eu falo que se inspiraram mesmo, né, na Mestre Laine, porque eu era nova e eu estava conseguindo levar a Congada adiante, né, então porque os que eram mais velhos do que eu não ia conseguir. E isso foi uma quebra, né, foi uma quebra de tabu aí, né, que mesmo eu sendo a única mestre mulher, tinha outros capitão ainda. Então, era uma forma que mexia um pouquinho com eles, porque era homens, entendeu? E eu era ali, principalmente na festa divina aqui de Mogi, né? Quando eu saí com a Congada, era todo mundo era homem ali, carregando cada um o seu grupo. Né? Outros me apoiaram, outros me deu parabéns, outros me deu um apoio, alguns já não, né? E aí eu continuei até que com o falecimento de uns ainda ficou colocando um homem na frente, depois foi indo, foi vendo que não, dá para colocar uma mulher igual a Congada Santa Efigênia assim, a Mestre Laine conseguiu, a crítica é válida para ser conservada. Eu conservei, coloquei a cara mesmo, peguei o bastão e eu vou, e aí as pessoas viram que essa quebra de preconceito aí foi boa para eles mesmos, para ver que uma mestre de congada, uma mulher, ela pode sim carregar uma congada assim. Então eu me sinto orgulhosa, né? Me sinto gratificante hoje, graças a Deus, de ver que a cidade de Mogi das Cruzes só tem mestres mulheres. Eu sempre me inspirei na postura do meu pai, mas a única diferença é que meu pai era homem e lidava com homem. E hoje eu lido com homem e lido com mulheres. E mais jovens. Comecei com meus 18 a comandar o grupo com 19 anos. Estou com 24 anos na frente dessa congada. Graças a Deus, com muita fé, muita força e tudo por ela, Santa Efigênia. O que os pais passam para os filhos, né, é o que eles aprendem com os de trás deles, né? A gente vem dançando, a gente vem cantando, vai levando essa congada para muitos lugares. E meu pai sempre me ensinou essa congada de Santa Efigênia que ela sempre tem que estar na linha de uniforme, até aqueles que entraram agora, e eu passo para eles também, que é tudo muito alinhado. A roupa são iguais, sapatos são iguais, os instrumentos é o toque que ele deixou, e a nossa dança também, que ele faz o braço cruzado, ele fazia o cruzeiro, ele fazia o caracol, e essa congada aqui, ela é uma origem muito forte, né? É uma cultura tradicional, popular do estado de São Paulo, mas que ela vem trazendo essa tradição de Minas, essa tradição que a gente tem que dar continuidade e mantê-la, né? Entre cantos, entre orações, entre rezas, entre embaixadas, né? Eu trago muito para dentro para os meus dançantes. A gente não está ali para dançar por dançar,
por se apresentar ou para ir para passear. A gente dança porque a gente tem fé e porque a gente gosta. A gente não dança para fazer bonito para ninguém. A partir do momento que a gente coloca o uniforme, a gente estamos ali para Santa Efigênia. Tem que ter muita fé e muito amor e tem que gostar mesmo de de congada, de tradição, sabe? Que não é uma escola. Eu falo, uma congada não é uma escola de samba, não é um grupo de samba, né? É um grupo cultural tradicional, sim, mas que ele se leva muita fé, muito amor, muita devoção, né? A gente ali, quando está em coletivo, ali com o grupo montado, não é uma escola de samba que está desfilando, não. A gente está em procissão ali cantando, passando energias positivas, passando essas músicas em forma de oração, né? Porque cada cantiga tem uma palavra que mexe com as pessoas, né? E sempre agradecendo ela pela nossa vida, agradecendo por estar naquele momento, né? Ao entrar na igreja também, a gente sempre estamos ali, a gente sabe, todos ali sabem que é uma missão que a gente está cumprindo, né? E eu, como trabalho com muitos jovens, tem muitos jovens que já entrou, eles não sabiam nem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E hoje, graças a Deus, eles sabem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu sempre falo isso, mano, as congadas tem que ter jovens mesmo que a gente tira da rua, sabe? E a gente traz para dentro. Os outros dançantes me respeitam, né? Me respeitam como uma mestre, dá as suas opiniões. Eu falo que as congadas, né? Elas nunca acabam. Elas acabam se não tiver um ali na frente, né? Se ela não tiver o seu mestre ali, ela pode acabar sim. E para ser um mestre, você precisa ter uma história de família também, né? Não é igual tipo um maracatu. Um maracatu, quem quiser formar, consegue formar um maracatu. A congada não, a congada ela vem de uma tradição, né? Ela vem dos nossos, né, nossos que já se foram. E a mestre Lane recebeu muita crítica quando eu se tornei uma mestre na frente da congada, né? E aí meu pai sempre falava, a crítica é válida para ser conservada, e graças a Deus eu conservei, porque cada crítica é um erro, né? Você tá criticando, então vamos consertar. E aí aonde que eu falei assim, tá criticando? Peraí, vou mostrar então que nós pode sim, eu vou mostrar sim que nós consegue sim. E graças a Deus, estou aí com a congada de Santa Efigênia bem conhecida, não só entre redes sociais, mas pelo conhecimento que meu pai deixou e aonde que meu pai ia com esse grupo, eu dei a continuidade de ir também. E por eu ir nos lugares onde que ele ia, foi abrindo mais visão a quem estava assistindo, que as congadas tá passando, sempre tem um ali, né? Vou ter uma festa São Benedito, eu vou chamar aquele grupo. Eu vou ter ali a festa divina, eu vou chamar aquele grupo, né? Então isso daí abriu muitos lugares que eu fui no começo, abriu muita saída para a Congada de Santa Efigênia. E com o passar do tempo veio as redes sociais, ajuda para ter mais visibilidade e aqueles seguidores sempre acompanhar, né? Sempre até no nosso trabalho, principalmente em palestra também, oficinas também, a gente sempre coloca nas redes sociais também para estar divulgando um pouquinho e logicamente que ajuda um pouquinho também, porque pessoas que não conhecia vai conhecendo mais ainda e aonde que vai chamando o grupo para sair. E a Congada Santa Efigênia, ela vem nessa tradição de festa desde o tempo do meu pai. É um coletivo a congada, né? Então, para você lidar, você tem que saber lidar com as pessoas. O que seria eu só com a bandeira? Eu não teria tantos braços para tocar tantos instrumentos, né? Então, eu sempre agradeço sempre os meus dançantes, né? A congada é qualidade, né? Ela não é o tamanho, quantidade, né? Eu posso estar com 30, amanhã eu posso estar com 10. E eu com 10, eu vou ser a mesma Laine, com a minha fé, levando a Congada de Santa Efigênia com os meus 10. E eu tenho até um livro aqui que fizeram, que foi a Vanessa Munhoz, ela sempre fala, quando se chamam, muitas da faculdade, né, se chamam a gente para fazer entrevista, eu parei de estudar na 7ª série, eu não tenho um estudo completo. A Vanessa Munhoz colocou até isso no livro, né, e falou para mim, Laine, quando alguém te chamar para fazer entrevista, fala o que você sabe, fala o que você aprendeu,
né? Fala o que tem no seu coração, o que você acha que é a Congada. Não você pegar um livro e estudar ali, ó, com aquelas palavras difíceis, e às vezes nem aquelas palavras ali tá certa. O importante é o que os seus deixou para você. E a gente vai cada vez mais crescendo aí. A minha filha com 26 anos, ela começou com 1 ano hoje, 1 ano de idade. Né? Como eu falei que meu pai não me ensinou nada, porque eu sempre aprendi olhando e escutando o modo dele dançar também. Eu sempre olhava assim os passos dele, às vezes ele me chamava para dançar e eu dançava junto com ele, e aí eu só observi a escuta em escuta, né? Falando, com gada do meu avô, que era o pai dele, né? Meu pai era não sei o que, não sei o que. Então eu ficava sempre, e isso ficou comigo, né? E em muitos lugares que eu vou hoje também, até em palestra com outros mestres, eu sempre tento guardar o que está falando, porque é uma forma que eu estou aprendendo. Mas falei, eu converso bastante sobre a história da Congada de Santa Efigênia, e o que o meu pai me passou, e às vezes o que eu aprendi com outros mestres também. Eu sei de tudo, não sei de nada. Eu falo, eu sou bem novinha ainda, sou bem iniciante ainda no meio, né, no meio de muitos mestres que sabem muita coisa, né, e eu sempre falo, eu tenho muito o que aprender ainda, né, mas graças a Deus, em cantar, em dançar, em levar e honrar o nome daqueles que já se foram. A Mestre Lane aqui, ela está levando bem, graças a Deus, né, junto com os seus dançantes, né, e eu só tenho a agradecer. Essas crianças é o nosso futuro do amanhã, né, e a Congada Santa Efigênia, ela tinha bem mais criança, depois que eu peguei no comando, que a Congada Santa Efigênia, quando entrou uma família, veio uma família inteira, que era da dona Dirce, e aí as filhas dela foi tendo filhos, os filhos foi ficando 1 ano, 2 anos, mas já dentro da Congada, né? Eu tive a minha filha, era pequenininha mesmo, dentro da Congada também. E eles cantando junto também, né? E rezando também, na hora de rezar também, eles ficam tudo em silêncio, que é, né, a vivência do sábado, do domingo, da nossa saída, com a Congada dentro do ônibus, a partir do momento da sua oração. E quando a gente assim, sai do ônibus e monta o grupo de Congada, ele sabe os seus devidos lugares. E a Mestre Lane aqui, com essas crianças, eu deixo sempre elas à vontade, né? Eu deixo elas à vontade, não é isso de eu falar, não, você não pode ficar aqui, você vai ficar aqui, não. Eu sempre falo, deixa as crianças à vontade, porque assim que elas vão dando continuidade, assim que elas vão gostando, vai chegar um momento que elas vão achar o lugarzinho dela certinho, aonde que elas querem ficar. A força maior, ela é a força divina de Deus que vem, que é onde que eu tenho, eu acho que dá para vocês ver, né? Aqui, dá? Que é a minha filha, né, que faleceu, que já é outra superação muito grande que eu tive, que ela foi conhecida no Rio Grande de São Paulo como a rainha mais jovem cantada do estado de São Paulo. Ela faleceu com 15 anos, né, e ela que segurava a bandeira de Santa Efigênia, né, quando a madrinha dela saiu, ela falou, mãe, eu vou segurar a bandeira, e era aquela rainha que tinha que ter coroa nova, vestido novo, né, unhas pintadas de verde e branco, ela amava muito, só que infelizmente Deus recolheu ela, e esse momento foi o mais difícil para mim, que até o ponto de eu chegar a querer parar com a Congada, porque ela era a principal ali, né? Ela segurava a bandeira de Santa Efigênia e ela ficava na frente, e a gente vinha atrás, então ela era a principal ali na Congada. E eu não vejo aquela menina mais, né? Então, com o passar do tempo, isso eu fui pedindo muito a Santa Efigênia, muito, muito, em todas as orações, em todas as rezas, em todas as minhas saídas, para mim dar força, para mim dar continuidade sem a minha filha ali na frente. E graças a Deus ela vem dando, né, que até hoje ainda é difícil para uma mãe, é difícil para você comandar ali, e não saber que a mocinha toda dengosa, toda delicada, toda cheia de fé, todo com seu carisma, que carregava a bandeira de Santa Efigênia ali, que era um brilho só, toda sorridente, cantando, foi difícil para mim, né? Mas hoje ainda eu tenho isso, né? Às vezes derramo uma lágrima, mas às vezes eu respiro, porque eu sinto a presença dela ao meu lado. Respiro fundo e sigo em frente, porque
Eu sei que ela tá ali no meio. Eu sempre cantei quando eu perdi a minha filha, eu entrei na igreja Nossa Senhora do Rosário da Penha, né? E ali eu recebi uma força deles, né? Força do além. É assim, fiz um pedido, os anjos do céu me atender. Quando eu chorei, meu São Benedito acalentou. Ajoelhei, Santa Ifigênia estava perto. Quando eu rezei, ela me deu a mão, me abençoou. É que essa música, ela mexe bastante comigo, porque ela me deu uma energia bem grande, né? E foi quando eu estava, né, com a perca da minha filha, e ali eu cantei essa música dentro da igreja Nossa Senhora Penha de França, né, que se diz São Benedito, né, que a gente fala de São Benedito e fala de Santa Efigênia, né, e eu fiz um pedido e os anjos do céu me atendeu. Quando eu chorei, meu São Benedito acalentou. Eu ajoelhei, Santa Efigênia estava perto. Quando eu olhei, ela me deu a mão e me abençoou, né? Então essa música aí também mexe bastante comigo, ela também, né? Mas também me dá força também pelas palavras, pelas letras dela, né? A gente respira fundo e vai em frente. Meu pai, antes de falecer, esses dias eu sempre cito o nome do meu pai, né? Porque não tem como não citar mesmo. Ele tinha os sonhos de gravar um CD só da congada dele, a Aparecida do Norte, né? Em Aparecida do Norte. E também levar essa congada de Santa Efigênia na cidade da terra dela, né? Que é a cidade de Ouro Preto, né? A terra de Santa Efigênia. Né? Aí a gente foi tendo alguns convites e aonde que um sonho foi realizado, que foi até um primeiro CD, que foi pela Associação Cachoeira, é um amarelinho, ele mesmo, nós foi fazer uma coletânea, né, ele falou assim, não, eu vou gravar uma só de vocês, né, e aí ele gravou, e aí, com o tempo, foi surgindo outros CDs, né, que a gente tem, o primeiro CD, né, esse daqui foi uma coletânea que foi aqui em Mogi, que foi com vários grupos, eu acho que dá para vocês verem, né? Esse daqui. E depois foi esse da Associação Cachoeira lá, que era um CD e DVD, que era o São Paulo Corpo e Alma. Esse São Paulo Corpo e Alma, que é um livro que vem o DVD, esse daqui foi o segundo. Que aí eu falei assim, nossa, só que a Associação Cachoeira, ela acompanhava muito o pai, e aí ela fez uma faixa com o meu pai cantando nesse CD. Só que infelizmente não deu para o meu pai ouvir a voz dele nesse CD, porque ele já tinha falecido. E com o tempo a gente foi tendo os conhecimentos aonde que a gente fez esses CDs aqui pelo Henry Durante, que foi pelo projeto do PROAC, ele fez esse CD sozinho, que é nosso, né? Só da Congado Santa Efigênia. E esse daqui foi feito pela Casa do Congado, né? Que eles colocaram a minha filha aqui, né? A que faleceu. E aqui atrás, não sei se dá para vocês verem, tá o meu pai e tá eu aqui. Aqui meu pai. Cadê meu pai? Aqui meu pai e aqui eu de fundo aqui. E o último sonho é levar com Congado. Aí a gente levamos em Aparecida do Norte também. Já vamos para 2 anos, graças a Deus. Né? A gente foi acho que 2019, e fomos agora esse ano para Aparecida. Só que o maior sonho do meu pai mesmo era levar a Congado de Santa Efigênia para a cidade de Ouro Preto. E aí nós estamos lutando aí para ver se a gente consegue. Tem uma amiga que ela está tentando ajudar a arrecadar dinheiro para que a Congado de Santa Efigênia vai
até a cidade de Ouro Preto levar a bandeira de Santa Efigênia lá, que a festa de lá é sempre em janeiro, né? E agora o sonho da Mestre Laine é que a gente tenha mais apoio, sabe? Apoio, tantos apoios financeiros para a gente tá dando continuidade para instrumento, para uniforme, para que a gente não tire do próprio bolso, né? Então, meus sonhos é ser reconhecida com Gada, né? Ser reconhecida mesmo na cidade de Mogi das Cruzes, que a gente possa colocar ali o nome, que a gente já é um patrimônio aqui da nossa cidade, só que a gente precisa de mais apoio, né? Apoio quando seja qualquer congada aqui de Mogi, chegar e pedir, não ter uma burocracia para você receber aquilo que você pediu. Os seus antigos mestres não mexiam muito com essas coisas de e-mail, sabe? Eles não mexiam muito com essas coisas de muita tecnologia, né? E hoje se pede muito isso para os mestres, né? Se você vai fazer um projeto, eles pedem um montão de certidões negativas, né? E aí para você mexer, então fica mais difícil para a gente. Até eu mesmo com meu 45 anos, é difícil para mim também. Então fica muito difícil para a gente. É onde que os mestres acabam desistindo. E o sonho da Mestre Laine é só isso daí, ter que Deus me dê muita saúde, sabe? Para mim continuar aí com essa missão aí, sabe? Entre altos e baixos, entre pedras no caminho. Eu nunca desisti, sabe? No meu coração é só Deus e Santa Efigênia, né? Para quem me conhece sabe quem é a Mestre Laine, né? Então, meu sonho é isso daí, é ser reconhecida para que a gente possa ir na prefeitura. Eu preciso de um ônibus para ir em tal lugar. E a gente só assinar ali, o ônibus está aqui na porta da gente para a gente poder ir. Esse é o meu sonho, tá? Todas as congadas aqui de Mogi, não só a minha, não, né? A gente ser reconhecida. Como a gente é patrimônio da cidade, a gente ser mais reconhecido, para a gente ter essas prioridades, né? Prioridades de levar essa cultura de Mogi das Cruzes para mais lugares ainda que a gente já leva. E ter um espaço também, a gente ter um espaço maior onde que a gente pode fazer um evento, onde que a gente pode fazer um bingo, para poder ajudar a congada, sabe? É isso.